experiências ao Chile, ao Brasil, e gostaria de focar, tenho muita pena de não podermos, de facto, discutir um pouco, mas gostava de focar e realçar que na luta contra o crime, seja do crime não organizado, do crime organizado, daquilo que chamamos a grave criminalidade, transnacional e organizada, eu penso que é fundamental um investimento muito sério na prevenção, a começar pela detecção das situações criminosas. E isso, na nossa realidade, passa muito por um investimento sério de atuação das chamadas polícias de proximidade. Aquelas polícias que estão todos os dias em contacto com a sociedade e que detectam as situações. Felizmente, estamos cada vez mais a consolidar uma cultura de diálogo entre as polícias. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as polícias que muitas vezes estão no terreno e conseguem identificar os fenómenos criminológicos ou criminais, passam de imediato a situação à polícia que tem a competência para investigar. É nesta simbiose, nesta articulação e nesta coordenação que estamos apostados em fortalecer cada um dos dias, em cada dia que passa, que reside muito hoje daquilo que são as premissas do nosso sistema de segurança. Uma das perguntas era no sentido de, e quando há conflito? Pois bem, quando há conflito, quando a situação é numa situação de incidente tático, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, naturalmente, tem uma palavra a dizer e tenta dirimir o conflito de imediato, assumindo o controle da situação. Mas quando há conflito ao nível da investigação criminal, cabe ao Ministério Público decidir, de facto, esse conflito. Em princípio, naturalmente, prossegue a polícia, que tem competência na lei para aquele tipo de crime, mas, por uma questão de racionalidade de meios, pode o Ministério Público entender que aquela investigação deve ficar confiada a outra polícia porque tem, naquelas circunstâncias concretas, maior capacidade de resposta. Queria também dizer que o nosso sistema informático, a nossa plataforma que dá corpo ao nosso sistema integrado de informação criminal é extremamente fiscalizada. Todas as pessoas que a consultam ficam registadas por forma a sabermos em cada momento quem é que vai à plataforma, quando e como e para quê. Porque há sistemas de auditoria, quer internos dentro das polícias, quer externos, que passam desde a Assembleia da República à Comissão Nacional de Proteção de Dados, até ao Conselho de Fiscalização, por uma auditoria muito forte e muito completa relativamente à consulta de dados. E, por último, dizer que, em termos de interferência política, é óbvio que as políticas são definidas pelo Estado, mas a nossa investigação criminal tem fortes tradições assentes na autonomia do Ministério Público. E, por contraponto, poderei responder que a população, os cidadãos, acreditam na polícia, acreditam nas instituições, embora com muita transparência, naturalmente, critiquem determinadas atuações ou ponham a tónica em determinadas circunstâncias que podem não ter uma capacidade de resposta efetiva. Mas, grosso modo, a aposta neste momento está na articulação, nesta partilha de informação e, fundamentalmente, na prevenção com todas as áreas da sociedade civil. Muito obrigada. Para os 2 minutos de considerações finais, o Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Na verdade, eu queria fazer 2 notas. Uma é agradecer ao deputado subtenente Gonzaga pela oportunidade. Eu já falei bastante sobre a capacidade que ele teve de aglutinar diferentes segmentos. Agradecer ao Major Olímpio pela moderação. E acho que isso é importante. Eu queria quebrar o protocolo um pouco para agradecer e homenagear cada um de vocês. Eu queria agradecer a uma pessoa que está ali atrás do vidro, que é o subtenente Éder Martins, que é o chefe de gabinete do Gonzaga, que de algum modo ajudou a colocar isso aqui de pé. Então é uma forma de também agradecer ao deputado, mas agradecer a quem está ali na lida, no dia a dia, no cotidiano. Então
E fazer uma propaganda. Em julho, no final, de 28 a 31, o Fórum realiza seu 9º encontro anual e que esse ano tem um simbolismo muito importante, porque a FENEME, a ANASPRA, a Associação de Delegados da Polícia Federal, a Associação de Delegados do Estado de São Paulo, a Associação de Peritos da Polícia Federal, das Polícias Federais, estão sendo apoiadoras do evento, entre várias outras instituições e entidades, não só da área policial, com um grande debate sobre a possibilidade de um pacto nacional de redução de homicídios. Vai ser na FGV Rio, de 28 a 31 de julho. Todos estão convidados. Muito obrigado. Acho que vale a pena a gente seguir com o seminário. Gonzaga, considero desfeito o painel e a mesa. Vai lá o nosso Gonzaga e os convidados para imediatamente o segundo painel. Convidamos a senhora Márcia Rabelo, policial rodoviária federal, chefe do Núcleo de Apoio Técnico Jurídico da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal de Goiás. Convidamos o senhor Flávio Werneck, vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. Convidamos o senhor João Tiago Pinho, delegado da Polícia Federal. Convidamos o senhor José Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Convidamos o senhor Elisandro Souza, presidente da Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares. Lembramos a todos que as perguntas serão respondidas e disponibilizadas no site da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, www.flb-ap.org.br. Lembramos a todos também que o plenário 2 não será utilizado no período da tarde, devido aos trabalhos da casa. José Robalinho Cavalcante, presidente da NPR. Me chamo de José Robalinho, por favor. De Cavalcante, como chama o rapaz já chamou, porque eu estava brincando de Cavalcante e minha mãe sabe quem é. Então, Thiago, estou no lado do Marcos Alves. Eu peguei a primeira faixa. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado federal Gonzaga pelo convite. Esse tema é um tema muito importante para a Polícia Rodoviária Federal e debater segurança pública, em especial o modelo de polícia de ciclo completo, num evento como esse, demonstra sua importância, não só para as instituições policiais, mas principalmente para a sociedade. Devemos analisar se o modelo de segurança pública ela atende às demandas do nosso país. Um país que tem uma grande extensão territorial, tem mais de 202 milhões de habitantes e uma grande desigualdade social, e que carece de agilidade e eficiência das instituições que fazem parte da segurança pública. E, para tanto, precisamos analisar se esse modelo bipartido de polícia que existe hoje, ele atende às demandas da nossa sociedade, ou se é necessário haver uma mudança
no modelo de polícia para o ciclo completo. Para tanto, passo a palavra aos debatedores, iniciando pelo Dr. Flávio Werneck. Bom, boa tarde a todos. Ainda não almoçamos todos nós, né, aqui presentes, mas já são meio-dia, já passamos do meio-dia. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho para essa plateia. Obrigado, deputado Gonzaga, e cumprimento todos os colegas aqui da mesa, em nome do meu parceiro de lutas aqui, o Lotim, que sempre esteve ao nosso lado aí nas brigas de modernização da segurança pública. E eu acho que o que nós temos que fazer é justamente isso. Eu usei uma palavrinha, que é a palavrinha modernização. Nós temos uma estrutura de segurança pública praticamente feudal, uma estrutura de segurança pública que não mais se adapta às necessidades da sociedade brasileira. Nós podemos pegar vários exemplos e podemos citar desde facadas no Rio de Janeiro a sequestros relâmpagos em Brasília, exemplos mil de que nós temos que focar na prestação de serviço à sociedade. E numa palavrinha só, impunidade. Nós tivemos aqui debatedores hoje de Portugal e Chile, e eles citaram índices aos quais os países deles estão afetos. E nós chegamos aqui a um índice citado pelo ilustre professor, de que, em média, nós temos 8% de efetividade no crime de homicídio e menos de 8%. Podia até fazer uma brincadeira que a questão é a localização do zero, né? Se o zero é a esquerda ou se o zero é a direita, para fazer o comparativo com Portugal, né? O nosso zero está antes do 8 e o zero de Portugal posterior ao 8. Então, esses índices demonstram a necessidade de um debate sério, balizado, acerca dos critérios e da estrutura policial. E hoje nós estamos aqui para debater e para pontuar o ciclo completo. Eu poderia fazer aqui um discurso técnico, um discurso bem calcado na doutrina, mas eu vou me abster de fazê-lo e vou colocar somente um discurso ideológico político que eu acho que complementa o que os professores e que os debatedores painelistas colocaram aqui anteriormente. O que nós temos, claro, aqui na casa, o que nós temos de forma clara dentro do embate no governo federal é uma postura eminentemente corporativista versus uma postura de evolução e de modernização da segurança pública brasileira. Então, o ciclo completo está no bojo desse discurso. Ou nós evoluímos buscando metodologias que funcionam no mundo inteiro, vide Portugal e Chile, dos painelistas, ou nós vamos permanecer com uma estrutura arcaica que não vem prestando serviço adequado à sociedade. E até quando nós vamos manter essa estrutura? Até chegarmos a um padrão de violência em Nicarágua? Ou nós vamos tomar atitudes firmes para que a gente preste o serviço de segurança pública para a sociedade de forma adequada agora? O que nós pretendemos para nossos filhos, para nossas famílias, para os nossos amigos, para a sociedade brasileira? Uma segurança pública que não funciona, arcaica, ou uma segurança pública efetiva nos moldes do Chile, da Europa continental ou do modelo anglo-saxão? Esse é o dilema, e aí temos que louvar a atitude do deputado Gonzaga de trazer esse debate para dentro da Casa Legislativa, para que nós esclareçamos de forma patente a nossa estrutura arcaica, para que todos os deputados saibam que, quando viajam para fora do país e retornam, não é a mesma estrutura de segurança que tem lá. A estrutura de segurança lá, em quase 100%, ela prega um ingresso único nas carreiras policiais,
uma multidisciplinariedade que é necessária para toda e qualquer investigação, o ciclo completo de polícia, na fase processual, limitadores de números de recursos, uma aproximação do Ministério Público para com as polícias. Essa aproximação, a gente usa uma equiparação, uma comparação bem sucinta. E eu vou usar novamente o tomate. O tomate voltou a ficar caro, então a gente usa o tomate como exemplo. O tomate hoje, como já há 1 ano, 2 anos atrás, sazonalmente, ele subiu de preço e está num preço exorbitante. E como a gente faz para trazer para o consumidor final um tomate sem estar podre, um tomate com o vigor, o frescor e de forma barata? Eu aproximo o produtor do consumidor e elimino os intermediários. Isso é uma cadeia produtiva. E como eu vou transportar isso para a segurança pública brasileira? Eu tenho que aproximar o nosso produtor, ou seja, os policiais que efetivamente produzem as provas, de quem realmente é o nosso consumidor. Nosso consumidor imediato é a sociedade, por óbvio, mas o nosso consumidor imediato é o Ministério Público, é o Dominus Litis. Então, nós aproximando isso, nós vamos ter uma segurança pública com provas mais frescas, assim como o tomate, de consumo mais adequado, com mais celeridade para a sociedade, para o Ministério Público e num preço mais barato, eliminando os intermediários da cadeia produtiva. É uma análise simplista, mas é uma análise de economia que vale a pena a gente refletir, porque é assim, com pragmatismo, que tem que ser tratado o assunto. O assunto tem que ser tratado para que nós possamos, todos nós, é o que todos nós queremos, possamos prestar um serviço de segurança pública eficiente à sociedade brasileira. Então, como eu falei, a minha fala aqui é de marcar posicionamento. A Federação Nacional dos Policiais Federais, que é a representante de todos os policiais federais do Brasil, ela é a favor do ciclo completo de polícia, assim como a favor do ingresso único, da meritocracia, da celeridade da persecução criminal brasileira. Por fim, eu estou hoje aqui, fui convidado hoje aqui, em substituição ao presidente Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, do qual ocupo a vice-presidência. E a Central dos Sindicatos Brasileiros vem fazendo um trabalho em prol da melhoria da segurança pública e vem trabalhando um seminário, da qual todos eu já faço o pré-convite, para que a gente possa debater, além do ciclo completo, o ingresso único, os limitadores de recursos no processo penal e todos os demais entraves que nós temos nesse procedimento, para que nós possamos realmente fazer uma segurança pública adequada. Então, já deixo um pré-convite a todos, ao deputado Gonzaga, que nos ajuda sempre nessa montagem, nessa busca de painelistas, para que a gente possa realmente incluir como pauta prioritária no Brasil a reforma da segurança pública brasileira. Obrigado, senhores. Obrigada, doutor Flávio. As perguntas ficarão para o final, tá, pessoal? E eu passo a palavra agora ao doutor João Tiago. Bom dia a todos. Então, sou delegado da Polícia Federal, estou aqui representando a Associação dos Delegados. Então, na verdade, a minha exposição vai ser mais sobre o evento em si do modelo português, sobre a forma como ele é estruturado e se ele seria aplicável ou não no Brasil. Então, assim, inicialmente eu gostaria de falar
que nós passamos um processo constitucional complicado em 88. As polícias, de uma forma geral, e aí não só a Polícia Federal, como também as PMs, as civis, todos colaboraram aí durante o curso da ditadura. E, por conta disso, as polícias todas foram limitadas, controladas, fiscalizadas, diminuídas em relação ao seu processo, ao seu estado anterior. Inclusive, até os métodos de investigação, eles são extremamente desregulados. Hoje, uma mera identificação criminal que é feita em qualquer outro país é cláusula pétrea, está no artigo 5º. E isso por quê? Porque direitos e garantias do cidadão não são tomate. Então, na verdade, eu vou começar a discutir aqui o modelo de polícia que há em Portugal e no Chile, porque, na verdade, lá há um outro modelo de polícia. Tem uma obra bem clássica no direito brasileiro, que é o Investigação Preliminar no Processo Penal, do Aury Lopes Júnior. Então, ele é uma obra muito relevante aqui, praticamente a única aqui no Brasil, defende claramente o método do promotor investigador, mas, enfim, é o nosso referencial aqui. Basicamente, no mundo, nós temos 3 modelos. Ou é o juiz de instrução, ou é o promotor investigador, ou é a investigação policial. O Brasil adotou o modelo de investigação policial, em que os poderes da investigação estão concentrados no delegado de polícia. Portugal e Chile, não. Portugal e Chile, quem comanda a investigação é a fiscalia, é o promotor. As polícias lá são meros cumpridores das determinações do Ministério Público. A relação, se você pegar a Lei de Organização da Investigação Criminal de Portugal, lá diz bem claro, as polícias atuam sobre dependência e coadjuvação do Ministério Público. Então, na verdade, assim, o primeiro entrave que nós temos aí para o ciclo completo é que o ciclo completo não existe no modelo nosso brasileiro. Onde ele existe é onde quem investiga é o próprio Ministério Público. Então, por exemplo, como o senhor Luiz Vial, do Chile, afirmou, a investigação é da fiscalia. Ela decide qual polícia vai remeter, se vai ser a PDI ou se vai ser os carabineiros. Então, em Portugal, a mesma coisa. O Ministério Público, apesar de ter algumas normas de qual tipo de crime vai ser a atribuição de cada polícia, na prática, quem decide é o Ministério Público. Então, esse modelo de ciclo completo lá, as polícias de lá não fazem o que a Polícia Civil e a Polícia Federal daqui fazem. Então, na verdade, o papel hoje que o delegado exerce, essas polícias são exercidas pelo Ministério Público. É uma opção legislativa. Não tem muito... Então, assim, o delegado, no Brasil, ele é o dominus da... Isso é um termo que o Portugal usa muito, né, que o Ministério Público em Portugal é o dominus da investigação criminal. No Brasil, não há essa relação de subordinação entre a polícia judiciária e o Ministério Público. Então, eu vou falar agora várias coisas, que é justamente a questão do papel do delegado nessa investigação. Então, hoje, na polícia, no modelo brasileiro, o delegado é a autoridade civil competente para presidir a investigação criminal. Nós temos aí o Ministério Público conseguindo algumas interpretações junto ao Supremo, abrindo também algumas possibilidades, mas, legalmente previsto na Constituição, o modelo ainda é o de investigação policial pelo delegado. A adoção do modelo de investigação pelo MP no Brasil exigiria algumas mudanças. O MP português, apesar de gozar de autonomia, ele tem uma relação muito mais simbiótica com o governo do que o Ministério Público brasileiro. Ele é muito menos independente. Então, o Ministério Público português ele acaba tendo uma influência maior do Estado, coisa que aqui não tem. Por exemplo, o Ministério Público português ele ainda advoga para as causas do Estado, coisa que aqui, desde 88, o Ministério Público brasileiro não faz mais. Então, lá eles ainda atuam como se fosse a AGU daqui.
O próprio, por exemplo, Conselho Superior também tem uma participação do Ministro da Justiça. Então, assim, há uma integração maior entre o próprio MP e o Poder Executivo, de forma a dar legitimidade para pautar políticas públicas. No entanto, o sistema português está longe de ser uma unanimidade. Lá mesmo, a magistratura e a advocacia tecem inúmeras críticas para o modelo. Então, porque o que aconteceu? Lá, até a década de 80, 90, era o sistema do juiz investigador e a investigação estava concentrada na PJ, que é a Polícia Judiciária. Com a reforma de 2000, PSP e GNR conseguem atribuições investigativas. Então, a situação fica meio bagunçada. Vou aqui falar um curto trecho, para não me alongar aqui no período, de José Miguel Júdice, que ele é o ex-presidente da Ordem dos Advogados, o ex-bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal. A situação da investigação criminal, diga-se, em abono da verdade, tipicamente portuguesa. Adoramos o que seja confusão de funções, falta de definição de poderes, contradições. E foi o que se inventou, ao sabor de pressões contraditórias. Um sistema em que ninguém é completamente responsável por nada, e, por isso, ninguém pode ser responsabilizado por ineficiências ou por erros, e em que as competências se sobrepõem, gerando desperdícios, descoordenação e conflitos corporativos. Enfim, o texto é longo, vale a pena a leitura. E, assim, adotando o modelo do MP investigador, você tem uma outra questão. Quem está conduzindo a investigação é a acusação. Em Portugal, o próprio Júdice ele propõe a criação da profissão de detetive particular, como uma forma de fazer uma investigação defensiva. Na Itália, também, que adota-se o sistema de promotor investigador, também tem a investigação defensiva foi criada lá para minorar um pouco a investigação feita apenas pela acusação. E, assim, no Brasil, claro que essa investigação vai ser feita com o dinheiro do próprio Estado, né? A Constituição também, além disso, a Constituição Federal Brasileira não adotou o sistema de múltiplos órgãos realizando a mesma função. Nós não temos 2 poderes judiciários, não temos 2 receitas federais, nem temos 2 IBAMAs. Criar o ciclo completo na redação que está na 431, sem definir qual que é o papel de cada polícia, é justamente aumentar os problemas de redundância, desperdícios, descoordenações e conflitos corporativos que o Dr. Renato tinha explicado agora há pouco. Vai ser Polícia Militar disputando com a Polícia Civil, com a PRF e talvez até com a Guarda Municipal, quem vai ser o pai de cada ação, gerando uma ausência absoluta de coordenação. E o pior é o seguinte, tendo uma indefinição de papéis de cada órgão, isso vai fomentar ainda mais os conflitos entre as instituições, que são instituições armadas. Então, assim, a indefinição de funções não vai caminhar no sentido da cooperação, pelo contrário. Se tiver uma indefinição de funções, cada organização vai querer chegar na frente. Então, para um sistema, para a investigação criminal, que é algo invasivo aos direitos do cidadão, aos direitos do investigado, isso é um risco. E fora que, assim, dever de compartilhar informações é muito bonito no papel. Na prática, é muito difícil. Quem tem informação é poder e ninguém sai compartilhando por aí. A redação da PEC 431 é o quê? Além de acrescentar um parágrafo no 144, no artigo 144 da Constituição, e dizendo o seguinte, além de suas competências específicas, os órgãos previstos nos incisos do caput deste artigo realizarão o ciclo completo de polícia na persecução penal, consistente no exercício da polícia ostensiva e preventiva, investigativa, judiciária e de inteligência policial, sendo a atividade investigativa, independente da sua forma de instrumentalização, realizada em coordenação com o Ministério Público e a ele encaminhada. Certo. Outra coisa assim, que a gente tem que ver, que a situação do Chile e de Portugal são situações bem diferentes do Brasil. Portugal tem 10 milhões de habitantes, tem uma renda per capita que é o dobro da brasileira, e os problemas criminais de Portugal são de outra esfera. Lá não tem helicóptero da polícia derrubado por traficante,
não tem Comando Vermelho, não tem PCC, não tem guerras drogas em todas as unidades federativas e municípios, não tem revoltas em presídio, não tem pedrinhas, então não tem tomada de